Tipos de moradias, professoras Adriana e Daiane. Os tipos de moradias são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a fim de habitá-las, tornando-se então seus lares. As moradias são construídas segundo as necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo. Para isso, o homem usa tanto elementos da natureza quanto elementos artificiais. Sendo assim, existem diversos tipos de moradias, cada qual com suas particularidades, servindo de refúgio contra as intempéries da natureza e outras situações de perigos a que estamos sempre expostos, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. As moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. Portanto, é preciso levar em consideração as características geográficas de cada lugar, como o tipo do solo, a altitude, a presença ou não de recursos hídricos, a disponibilidade de espaço, clima, entre outros. As moradias também estão relacionadas à cultura de cada povo, possibilitando então que, por meio de suas características, possamos identificar elementos culturais, tradições e também observar o nível de desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que, apesar de muitas pessoas no mundo todo não terem um lar, a moradia é um direito fundamental de todos os indivíduos, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil não é diferente. Ter uma habitação é direito de todos e está previsto constitucionalmente. Começaremos analisando a casa de alvenaria. Essa é chamada casa de alvenaria, que corresponde à construção em que a estrutura utilizada para levantar a casa é unida por argamassa. A argamassa utilizada pode unir não só tijolos, mas também blocos de cerâmica, vidro, concreto e pedras. Esse tipo de moradia pode ser térreo ou com mais de um andar, os chamados sobrados. Edifício. Imagina se cada pessoa no mundo habitasse uma moradia unifamiliar? Possivelmente não teríamos espaço para tantas construções. Foi por isso, então, que surgiram os prédios. A falta de espaço fez com que houvesse necessidade de verticalizar as moradias. Os edifícios são, portanto, moradias multifamiliares. Cada família habita um dado metro quadrado. Os edifícios são construções que envolvem diversos profissionais para sua construção, como arquitetos, engenheiros civis, eletricistas, entre outros. Palafita. As palafitas são habitações construídas em áreas alagadas. Sua construção é feita a fim de evitar que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios. Basicamente, as palafitas são construções de madeira feitas com estacas que elevam as moradias a fim de evitar a invasão das águas dos rios. Oca. As ocas são as habitações indígenas, tipicamente brasileiras, e o nome é originário do tupi. Sua construção normalmente é feita por vários nativos e corresponde a uma moradia coletiva. Normalmente é feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas. São geralmente bastante resistentes, podendo durar muitos anos. Pau a pique. Pau a pique são construções bastante antigas que utilizam técnicas rudimentares. Essas moradias são geralmente muito simples e mais comuns nos municípios do interior do Brasil. A construção de pau a pique é feita por meio de entrelaçamento de madeiras, que estão fixas no solo com algumas vigas, normalmente de bambus, que são unidas por barro, formando assim as paredes. O telhado pode ser feito de palha, folhas ou até mesmo de telhas de barro. Iglu. Os iglus são habitações construídas em locais que apresentam baixas temperaturas, normalmente encontradas nas regiões polares. Os iglus são construções com blocos de neve e servem de abrigo para os povos que habitam essas regiões. Podem ser pequenos e abrigar apenas algumas pessoas, como podem também ser grandes estruturas capazes de abrigar um grande número de habitantes. Barracos. São pequenas casas construídas em favelas.
na maioria das vezes sem permissão e em lugares perigosos, em morros ao redor das grandes cidades, feitas de papelão e sucatas.